Hoje eu estou gravando o Nefesh aqui na cozinha da minha casa para refletir com você sobre uma das dores evitáveis, mas que causam um peso enorme em muitas pessoas, que é a dor do tempo, do gerenciamento do tempo. Então, muitas vezes nós convidamos as pessoas para algumas coisas e as pessoas dizem assim: eu não tenho tempo. E o tempo hoje, nesse contexto de pandemia, ele ficou ainda com certeza muito mais premente, ficou perceptível para as pessoas como elas administravam o tempo, como gastavam tempo no transporte indo de casa para o serviço, da escola para casa, da faculdade para casa ou para algum outro lugar. Então gastamos muito tempo em vão e não sabemos exatamente como gerenciar essas coisas. Não é muito fácil mesmo, mas a vida nos dá escolhas. Deus criou o tempo para nós gerenciarmos os dias, os meses e os anos. Deus não está preso ao tempo, nós estamos presos ao tempo. Então nós sabemos que tem dois tipos de tempo: o Cronos, que é esse tempo de relógio, e o Kairos, que é o tempo de Deus. Nós podemos chamar de o tempo oportuno. Você que acompanha os vídeos do Projeto Nefesh deve estar se perguntando: nossa, agora vai ser receita culinária? Né? Não é receita culinária. Por que eu estou na cozinha e com 3 elementos aqui para você perceber? Então, eu tenho esses elementos, você está vendo que são batatas, esse outro elemento que são os limões e esse outro elemento aqui, nesse pote, que é arroz. Mas não vamos chamar nem de batata, nem de limão e nem de arroz. Agora, isso daqui são as coisas importantes. Esses aqui são as coisas urgentes. E esse daqui são as coisas circunstanciais. Então, o que é importante na vida? Importante é aquilo que só tem uma única vez. Meu filho, de 20 anos, quando ele tinha 5, eu estava imerso em um projeto e ele trouxe para mim um desenho que ele havia feito. Falou: papai, olha o desenho que eu fiz. E eu, imerso no projeto, eu olhei para ele e pensei: puxa, ele só tem 5 anos uma vez. Deixa eu ver. Eu peguei: filho, que lindo esse desenho, parabéns. E eu fiquei ali com ele, eu acho que um tempo longo, de 5 minutos. Para uma criança, assim, 5 minutos é um tempo grande de conversa. Aí ele saiu todo feliz. Ele tem 20 anos hoje, mas ele nunca vai se esquecer de que o papai olhou o desenho dele quando ele tinha 5 anos. Porque isso é importante. Então, entre o meu projeto, que ia trazer recursos financeiros para mim, e o meu filho de 5 anos, qual que é o urgente e qual que é o importante? O meu filho é importante e o projeto é urgente. Quando você tem um parente doente, imagina que muitas pessoas perderam seus parentes nesse tempo de Covid e os familiares se revezavam às vezes em ir ao hospital para saber notícias, e você tem um aniversário qualquer, por exemplo, de uma criança longe, em outro lugar, e aí te convidaram para esse aniversário, mas está lá o teu parente prestes a morrer. E o que é nesse caso? Você tem que decidir entre o importante e o urgente? Não. A decisão nesse caso é entre o importante e o circunstancial. Por que é circunstancial? Circunstancial são coisas que estão ali, mas elas podem se repetir. Você tem um aniversário de uma criança que está fazendo 5 anos, ela vai fazer 6 no ano que vem, ela vai fazer 7, ela vai fazer 8. Mas o seu pai de 70 anos, de 80 anos, a sua mãe doente, ela só tem realidade uma vez. Você ir ao casamento de um amigo, eu penso assim, casamento é para a vida toda e uma vez só. É importante. Você deixar por uma coisa circunstancial é uma escolha tua. Um velório, morreu o parente de alguém, você vai visitar ou você vai deixar por outras coisas?
Então, o que acaba acontecendo? Nós temos um pote que nós chamamos de vida. É o pote da vida. E a nossa vida está cheia de coisas circunstanciais, de coisas que nós não temos controle sobre elas, elas vão acontecendo no dia a dia. E aí, o que nós tentamos fazer? Nós tentamos colocar no meio das coisas circunstanciais da vida, eu vou tentar colocar todas essas coisas importantes e urgentes no pote da vida. Vamos ver o que acontece. Acompanhe comigo. Só para não colocar, eu vou colocar esse daqui. Ele não pode passar, né? Porque a vida tem fim, a vida tem começo, meio e fim. Então ele não pode passar, ou seja, você não pode fazer depois da vida. Aqui já está passando. Aqui já está passando. Deixa eu forçar um pouco. Não, eu acho que se eu colocar as coisas urgentes aqui, talvez dê mais certo, né? Vamos ver. Aí tem as coisas importantes que não estão cabendo. Puxa vida. Se bater, é capaz que funcione, hein? Vamos ver. Batendo. Funciona? Não funciona. Vamos ver. Deixa eu inverter essa ordem. Eu acho que, como os limões são menores, eu acho que se eu colocar assim, ó, aí vai dar certo, hein? Deixa eu afundar o limão aqui, ó, que beleza, hein? Agora vai dar certo. Aí eu vou conseguir colocar as coisas importantes aqui. Eu tinha colocado as coisas urgentes, né, antes das importantes, e as circunstanciais estavam lá. Puxa vida, ainda não está dando certo. A gente só tem uma vida. Como é que eu vou colocar as coisas importantes? E o que é importante? A tua família é importante? Visitar um cliente é importante? Teu principal cliente, você tem um cliente importante, você tem um negócio, é importante? Servir a Deus, igreja, um trabalho comunitário, um trabalho voluntário que você faça em prol de alguém, você faz trabalho voluntário, né? Já serviu sopa ou foi visitar alguém em um asilo, trabalho comunitário. Tem pessoas que falam assim, olha, eu para melhorar preciso aprender inglês, ou eu quero tocar um instrumento, quero afinar o meu instrumento que está lá, quero aprender música, é uma coisa importante para mim, mas eu não tenho tempo. Eu quero aprender inglês, mas eu não tenho tempo. Então está aqui, né? As coisas importantes, tempo para conversar com pessoas da tua família. Você não tem tempo. E aí, as coisas urgentes é um projeto que surge, uma tarefa no teu serviço que você tem que cumprir, um carro que quebra, um computador que quebra, são coisas urgentes que estão na sua vida. E você não vai desconsiderar. E você está vendo que as coisas circunstanciais, esse monte de coisinha que vai aparecendo. Agora, você sabe que aquilo que é importante para mim pode não ser importante para você. O valor que as coisas têm para mim não é o mesmo valor que elas têm para você. Você ganhar uma viagem para o Caribe até os 5 estrelas, talvez seja o máximo para você, mas talvez para o milionário não signifique nada para ele. O valor que você vai dar para essa viagem não é o mesmo valor que ele vai dar. É muito importante que você saiba diferenciar o que é importante do que é urgente e do que é circunstancial na sua vida, porque o tempo não volta. Você já deve ter ouvido a música do Renato Russo dizendo que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Aquela outra música do Titãs fala que devia ter amado mais, feito não sei o que mais. Eu devia ter, mas não fez por quê? Por que as pessoas não fazem? Porque muitas vezes elas não sabem diferenciar o que é importante do que é urgente e do que é circunstancial. Você deve estar falando, puxa,
essa tarefa que você pediu aqui, ela é impossível de acontecer. A gente viu que simplesmente os limões, as batatas, não cabem nesse pote. É uma coisa que eu tenho que esquecer na vida, porque não cabe. Minha vida deu errado, porque eu tentei fazer as coisas e não deu. Não! A sua vida não deu errado, não. A sua vida tem solução. Você deve ter visto um vídeo que eu publiquei aqui do Projeto Nefesh, intitulado Eu Vou Te Vender uma Vírgula. Você não pode reescrever a tua história antes, mas você pode escrever ela daqui por diante. Então veja só. Colocar, olha, é um pote do mesmo tamanho. É o mesmo pote. Tá vendo? O que você faria no meu lugar se você pudesse reescrever a tua história? Eu faria o seguinte. Em primeiro lugar, eu vou colocar as coisas importantes. Primeiro, a mais importante. Para mim, a mais importante de todas as coisas é Deus. Para mim, né? Antes mesmo de qualquer outra coisa. Não é religião. Não confunda Deus com religião. Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas. Então, em primeiro lugar, as coisas mais importantes da minha vida, elas devem vir primeiro. Deve vir primeiro as coisas importantes. Depois das coisas importantes, eu coloco as coisas urgentes. Olha só quanta coisa urgente vai surgindo na nossa vida, não é? E agora, o grande desafio. Será que vai caber as coisas circunstanciais? Vamos ver? Eu vou chacoalhando. Mesmo que caia um grãozinho, não cai um grãozinho não, hein? Mesmo que caísse um grãozinho, você viu que... Olha só! Nossa! Vamos ver, dá uma chacoalha. Chacoalho, nós vamos chacoalhar. Olha só. Agora, vamos fechar a vida. Quando eu digo que eu vou te vender uma vírgula, estou falando de você poder reescrever a tua história. Mas quando você for reescrever a tua história, não cometa os mesmos erros. Coloque primeiro as coisas importantes, depois as coisas urgentes e depois as coisas circunstanciais. Se você não sabe diferenciar uma coisa da outra, virão muitas dores. Virão muitas dores para você, porque o tempo não volta e você vai falar: por que eu fiz isso? Poxa vida, como eu errei. Mas não se penalize pelo que aconteceu. O que aconteceu não pode voltar, mas aquilo que você vai fazer pode ser totalmente novo para você. Então muitas vezes nós achamos que erramos muito e que não há conserto, mas você pode reescrever a tua história. Eu já disse da vírgula que você pode reescrever, mas se a pessoa não sabe como escrever, ela vai escrever tudo errado de novo. Vai cometer os mesmos erros de novo. Não cometa os mesmos erros. Errar, nós vamos errar. Cometa novos erros, cometa outros erros, mas não os mesmos. Coloque as coisas importantes, depois as coisas urgentes e, por fim, as coisas circunstanciais. Eu convido você a conhecer o projeto Nefesh Dores da Alma, de prevenção à depressão e aquele tipo de ato impensado que as pessoas cometem quando perdem esperança na vida. Eu preciso que você contribua, que você divulgue os vídeos, principalmente para pessoas que precisam. Então, eu já estou vendo muitos educadores estão divulgando os vídeos, grupos terapêuticos podem trabalhar os vídeos em 10 minutos, 5 minutos e depois discutir por 1 hora. Empresas, grupos motivacionais dentro de empresas, treinamentos empresariais, grupos de jovens, corporações como a Polícia Militar,
inclusive onde tem o maior número de suicídios do Brasil, dentre todos os soldados do Brasil. Tristemente, em São Paulo, acontece o maior número de policiais que tiram a própria vida. A eles a nossa solidariedade, o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso amor, e que o Projeto Unifest ajude a cada um a superar as suas dores. A todos os outros, um beijo e convido você humildemente a contribuir financeiramente com o Projeto Unifest em qualquer valor. Você pode acessar diretamente e depositar hoje mesmo qualquer valor na conta do projeto para que esse show aconteça. Espero que você aprecie a mensagem e divulgue entre os seus amigos e familiares. Primeiro, as coisas importantes.